Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da notícia aqui da CNN, que o Trump está querendo taxar vários países aqui que estão tendo medidas contra as empresas de Big Tech, medidas de censura contra as empresas de Big Tech, e o Trump está querendo taxar geral. Amigos, eu quero agradecer a todos aqui que estão se inscrevendo no canal. O canal é muito pequeno, está começando agora, então toda a inscrição é muito válida. Muito obrigado a todos. Lembrando aqui também que o conteúdo aqui exposto ele é de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos lá. A notícia é essa aqui. Ó. Trump ameaça novas tarifas contra países que atacarem Big Techs americanas. Segundo o republicano, caso os países não removam ações discriminatórias contra a tecnologia dos Estados Unidos, serão impostas tarifas adicionais substanciais às exportações. Olha, queria primeiro mencionar com vocês aqui uma questão que é o seguinte. Eu tenho a posição libertária em relação a essas questões econômicas. Então, o que acontece? Em termos de tarifas, eu sou sempre contra tarifas. Eu acho que as tarifas são uma coisa ruim, tarifa é imposto, então é uma coisa perversa, tudo mais e tal. Porém, nessa situação que está acontecendo aqui, o Trump está tentando colocar tarifas porque está existindo no momento uma luta da liberdade de expressão contra a censura. E isso está acontecendo no mundo inteiro. E o Trump ele está tomando um protagonismo em relação a isso aí. A gente tem que colocar aqui, primeiramente, que uma coisa que estava muito clara até há pouco tempo atrás era que as Big Techs elas estavam alinhadas com o lado da esquerda. Big Techs estavam todas alinhadas com o lado da esquerda. Até na eleição, na última eleição que o Trump perdeu, as Big Techs lá nos Estados Unidos tiveram uma participação grande tentando ficar do lado do Biden, tentando prejudicar o Trump. Então o que acontece? Porém, aconteceu uma coisa muito importante que é o seguinte, a esquerda está percebendo cada vez mais que a esquerda precisa da censura. A esquerda precisa censurar o debate público, porque a esquerda percebeu que se ela continuar liberando o debate público, o que acontece é que ela sempre vai perder o debate. Porque a esquerda ela não consegue fornecer soluções para a resolução dos problemas do mundo. As soluções para os problemas do mundo hoje em dia, elas vão ser todas tecnológicas, vão ser todas descentralizadas. E a esquerda só consegue fornecer soluções centralizadas, soluções analógicas, soluções antigas, soluções que vão contra a liberdade econômica. A esquerda ela quer sempre regular, ela quer sempre censurar. Então o que acontece é que a esquerda não quer o debate público, porque se existir o debate público, eles vão perder o debate público. Então o que eles querem fazer é o seguinte, eles querem pegar e falar o seguinte, ó, peraí, isso aqui que estão fazendo é discurso de ódio, isso aqui que estão fazendo é fake news, isso aqui que estão fazendo é toda sorte de coisas. Porém, vamos tentar regular aqui vocês para que a gente consiga sobreviver ao debate, porque se a gente existir o debate real, nós vamos perder sempre, e nós não queremos isso. Então vamos regular aqui vocês. Esse é o posicionamento da esquerda. Pura e simplesmente isso. Você pode pegar qualquer tema para ser debatido que você vai ver esse tipo de solução. Agora o que acontece aqui, vamos ler aqui um pouco da reportagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas substanciais aos países que atacam empresas de tecnologia americanas, segundo publicação na noite da segunda-feira 25, em sua rede social, a Truth Social. Trump disse que impostos, legislação e regulamentações de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Segundo o republicano, caso os países com impostos, legislações, regras ou regulamentações digitais não removam essas ações discriminatórias, ele irá impor tarifas adicionais substanciais às exportações e aplicar restrições à exportação da tecnologia dos Estados Unidos e chips altamente protegidos. Os Estados Unidos e as empresas de tecnologia americana não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo. Fala do Trump isso aqui.
mostrem respeito aos Estados Unidos e às nossas incríveis empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Aí aqui tá até o post dele aqui, ó, na Truth Social. Então é isso, vou deixar a imagem dele aqui pra gente acabar de debater aqui o tema. Então a realidade é essa, né? Os governos tendem naturalmente a ser de esquerda. Isso é uma realidade também. Que todos os governos que forem de direita, eles vão ter a tendência de, hoje em dia, com o alinhamento da direita hoje em dia, diminuir o tamanho do governo. Não tem outra solução. A direita, historicamente, anteriormente, ela pode ter tido algum outro tipo de alinhamento. Porém, hoje o alinhamento que a direita tem é com a liberdade econômica, com a liberdade de expressão, com o livre mercado, com o desenvolvimento econômico, com o enriquecimento da população. Basta a gente olhar todos os países que a gente tem aí como exemplo. Você pode pegar, por exemplo, como exemplo, Coreia do Sul, que era um país pobre até os anos 80. Você pode pegar Nova Zelândia. Você pode pegar países mais que se desenvolveram mais ao longo do século XX, sem ser esse que eu estou falando agora. Você pode pegar Austrália, você pode pegar os países da Europa pós-Segunda Guerra, você pode pegar Estados Unidos e Canadá. Ou seja, você pode pegar todos os países ricos do mundo, como eu já mostrei para vocês até o mapa da riqueza do mundo em outros vídeos. Você pode pegar todos os países ricos do mundo que o que vai ficar demonstrado é que os países mais ricos são os países mais livres. Você pega o ranking da liberdade econômica do mundo, a riqueza ela acompanha a liberdade econômica. Ou seja, primeiro existe liberdade econômica para depois existir a riqueza. Você vem com a liberdade econômica na frente, depois você vem com a riqueza e os países vão ficando ricos. Quando você tem aqui algum esquerdista brasileiro, que às vezes dá o exemplo assim, a gente deveria fazer igual a Suíça, deveríamos fazer igual a Suécia, deveríamos fazer igual a Noruega, porque lá tem a política tal e tal, de bem-estar social, alguma coisa assim. Ok, esses países têm esse tipo de política, numa certa medida. Porém, o que a gente deve olhar é, esses países são mais livres ou menos livres do que o Brasil? Aí você vai chegar na conclusão que esses países são muito mais livres que o Brasil. Você vai ver que dentro do ranking da liberdade econômica, todos esses países que eu citei aqui agora, Suíça, Suécia, Noruega, eles estão todos entre os 10 mais livres. E o Brasil, eu esqueci aqui agora qual posição que o Brasil ocupa no ranking da liberdade econômica, porém, ele está para lá da posição 100. Sabe, ele está para lá da posição 100. Então, ele está perto de países pobres da África, ele está perto desse tipo de país. Ele não está perto dos países da Europa, dos países desenvolvidos, nada disso. Então, amigos, o que acontece é o seguinte, liberdade econômica é a única coisa que gera riqueza. O que nós temos que pensar é através da liberdade econômica que nós vamos desenvolver o Brasil. A esquerda, ela quer o contrário. Ela não quer liberdade econômica. Basta a gente perceber o tanto que o Lula está tarifando desde que ele entrou. A média de novos impostos ou então aumentos de impostos depois que entrou o governo Lula é de um novo aumento ou então um novo imposto a cada 38 dias. Então a solução da esquerda só passa por isso. Por quê? Eles querem aumentar esses impostos tanto para gastar descontroladamente, quanto também para fazer as benesses estatais. Eu vou fazer o Vale Gás, vou fazer o Vale Leite, vou fazer aqui outro vale qualquer para você comprar no supermercado, tem o Bolsa Família, tem um monte de coisas nesse sentido. Então as soluções dos governos de esquerda, elas são todas nesse sentido. Basta a gente ver, por exemplo, o que era o caso da Argentina. O que o Milei está fazendo lá agora, por que existiu o grande impacto econômico das medidas desestatizantes do Milei? Porque ele teve que tirar todo aquele subsídio que tinha em conta de água, conta de luz, subsídio que tinha em metrô, em ônibus, transporte público em geral, tinha subsídio geral. E aí a população sente, mas o que é a parte ruim desses subsídios?
é que você não tem um desenvolvimento econômico, porque a solução é estatal, a solução não passa por a iniciativa privada, e ao mesmo tempo você acaba causando uma dependência da população dos serviços públicos. Então o que existe é um atravancamento indefinido. Nunca mais acaba, o que fica para sempre atravancada a economia. Então, eu lembro aqui a matéria toda, né? A posição do Trump era essa, tudo mais e tal. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Eu sei que todos vocês que estão tendo esse voto de confiança agora, eu fico muito grato. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até o próximo vídeo.